Ezequiel 47 é um dos textos que vão falar sobre a vocação de um homem que Deus resolveu levantar ele num tempo difícil, no meio de um cativeiro. Bendito seja Deus. A oração para quem está no cativeiro é: Senhor, me arranca dele, me tira dele. Porque quando você está numa condição cativa, numa condição presa, a sua oração é para sair dela. Mas dura coisa é quando o Senhor diz assim: eu não vou te tirar ainda daí, mas eu vou te usar aí. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta de Deus para Ezequiel, que cresceu vendo o seu avô como sacerdote, o seu pai sendo sacerdote, e ele sendo preparado para entrar no lugar do pai, para exercer o sacerdócio. Bendito seja o nome do Senhor. No Velho Testamento, a palavra vai dizer que ele via de uma dinastia de sacerdote. E dura coisa é Deus fazer você voltar a estaca zero, quando o que você mais quer é avançar. Bendito seja o nome do Senhor. Posso ouvir um glória? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E naquele tempo, no Velho Testamento, a tribo dos levitas era a única tribo que podia andar no santuário do Senhor. Eles tinham a liberdade, porque foi uma tribo escolhida pelo Senhor. Então eles podiam caminhar de mãos vazias. Ezequiel fazia parte dessa tribo. Bendito seja Deus. O lugar do pai, assim como o lugar do avô, estava sendo preparado para ele ocupar. Só que quando ele estava pronto, vendo tudo aquilo no meio da sua mocidade, entrou um cativeiro. Só que se a gente fosse traçar a árvore genealógica de Ezequiel, nós chegaríamos a Arão, o primeiro sumo sacerdote. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem tinha sonhos, ele tinha projetos, ele viu a sua família crescer no meio da palavra do Senhor, no meio de uma igreja, no meio de onde o povo se posicionava para buscar o Senhor. O sonho dele era dar continuidade ao legado do seu pai. Aleluia. Mas aos 17 anos, ele viu a cidade de Jerusalém ser sitiada pela Babilônia. E o rei Joaquim, no seu tempo, se entregou. Não queria fazer nada. Se entregou aos prazeres. E o que aconteceu? Tragédia. Porque quando alguém que é levantado para governar, alguém que é levantado para um propósito, ele recua, ele não se posiciona, acontece o quê? Tragédia. Bendito seja Deus. Amém? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. E como todos os povos da terra conheciam, a fama de Israel era quem? O Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel era conhecido pelo Deus que servia, o Deus que abriu o mar, o Deus que exterminou os adversários, o Deus que fez o povo passar do outro lado com os pés enxutos. Aleluia. O que isso significa? Não vai levar nada, nem lembrança, nem areia do que ficou para trás você vai carregar. Oh, glória. Porque Deus tem um projeto para você avançar, ainda que você queira ficar ou retroceder, a mão do Senhor te empurra para o propósito que você precisa viver. Deus essa noite vai nos tirar da zona de conforto, porque está na hora da gente começar a caminhar rumo àquilo que Ele tem para nós. Aleluia. E a palavra vai dizer que o que eles fizeram? Todas as pessoas que sitiavam Jerusalém em forma de cativeiro, a primeira coisa que elas faziam era destruir o santuário do Senhor. Porque a força do povo não era um povo que tinha um arsenal bélico para guerrear, era um povo que não tinha estrutura para guerrear, mas era um povo que sabia orar. Aleluia. E maior do que 1 milhão de armas em um exército é alguém de joelho. É a igreja do Senhor posicionada. Bendito seja Deus. O pai de Ezequiel foi decapitado na frente dele. Aleluia. Por um déspota maluco, louco. Gente, os requintes de crueldade naquela época eram muito grandes. Então esse cara tinha todo motivo para não crer mais. Ele tinha todo motivo para não olhar mais para o Senhor e dizer: acabou aqui. Mas não tinha nem como fugir. Aleluia. Porque nem para morrer não servia. Porque tinha 17 anos, então a mão de obra era boa. Aleluia. Ele foi para onde? Trabalhar. Foi lá para as margens do rio Quebar, aonde o Senhor se apresenta a ele, aonde ele está carregando nos ombros, nos lombos, água e argila. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí no meio dessa trajetória,
o Senhor começa a falar com Ezequiel. O Senhor começa a se revelar para Ezequiel. Mas antes disso, ele está no meio de um cativeiro. Muita gente aqui vai se entender no meio dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. E ele está no meio de um povo aonde naquela época eles iam e faziam parte do Yom Kippur. O que era o Yom Kippur? O dia do perdão nacional. E quando o sacerdote se levantava a respeito do Yom Kippur, o que ele fazia? Vai ter prosperidade, haverá paz, perdão. Deus está conosco. Mas o dia do Yom Kippur já tinha passado. Mas eles estavam debaixo de uma promessa de paz, prosperidade. Mas em vez disso veio guerra. Em vez disso veio escassez. Em vez disso veio cativeiro. Então o ano que era para ser abençoado foi um ano assolado por dor, choro, perca e perseguição. E aí você imagina, a Bíblia não me relata, mas eu posso imaginar que Ezequiel no meio daquele povo, onde a sua família foi exterminada. Porque todo mundo que estava cativo, terminava o seu trabalho, iam para suas casas. Ali tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um tio, tinha um primo, tinha um amigo, onde podia se lamentar. Mas eu imagino Ezequiel, o povo dizendo assim: filho daquele homem que prometeu, o filho do sacerdote que recebia os nossos dízimos, as nossas ofertas, e prometeu prosperidade. Imagine Ezequiel com a dor de perder sua família, a dor de perder uma ocupação do sacerdócio, porque naquela época era o cargo mais importante que um homem podia ocupar dentro da esfera espiritual. E ele entra agora num período de luta e de batalha, não só física, mas interna. Ele começa a encarar a solidão. Bendito seja Deus. Um homem que outrora era cercado de gente, era cercado de pessoas que ovacionavam a sua família, era um homem cercado por dedos apontados. A família dele foi toda eliminada e o preconceito começou a alcançar ele naquele local. Ele viveu dentro de um cativeiro isolado. 5 anos depois, Ezequiel estava preso lá no Rio Quebar. Ele tem a visão, onde lá no primeiro capítulo ele diz: eis que vejo uma roda dentro de outra roda. E vi uma roda que girava, e dentro da primeira roda eu vi os tripulantes daquela espaçonave, eu vi os serafins, os anjos do Senhor. Ezequiel, o Senhor aparece para ele, trazendo a glória de Deus manifesta aos olhos daquele homem. 5 anos depois, sem ouvir a voz do Senhor, 5 anos depois, sem ouvir revelação, profecia, 5 anos depois, sem intimidade, sem manifestação da glória de Deus, e ele continuou firme. Aleluia, glória E a por Deus. que você quer parar no meio do caminho? É verdade. Deus está falando o tempo inteiro. O Espírito Santo ainda não foi removido da face da terra. Sabe por que você não está ouvindo Deus? Porque sua Bíblia está fechada. Porque os seus joelhos estão dormentes. Mas não é de ficar de joelho não, é de ficar deitado. Dobra o joelho e vai orar. O Senhor ainda fala na terra, pela palavra, pelo louvor, através do profeta. Não tem profeta na terra que abre a boca e fala. Glória a Deus. Seja o nome de Aleluia. Jesus. E ele diz: eu vi querubins, eu vi uma luz que saiu. E eu entrei nessa parte da história porque aqui no capítulo 47 a gente vai ter um outro Ezequiel. Não é mais o Ezequiel lá do capítulo 1, do capítulo 2, onde ele tinha seus 17, seus 22 anos. Porque Deus resolveu falar com ele. Lembrando que foram 5 anos de silêncio. Quem aqui que já ouviu a voz de Deus? Quem aqui que já viu Deus, sentiu a presença de Deus passar 5 anos sem nada? Sem ver, sem sentir? Sem ouvir? O que iria acontecer com você? Qual o posicionamento que você teria mediante a tudo aquilo que Deus já fez na sua vida? Você serve a Deus por quem Ele é ou por aquilo que Ele pode te dar? Bendito seja Deus. Aleluia. Primeiro posicionamento de hoje: busca o Senhor enquanto se pode achar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ainda tem gente que prega a palavra. Ainda tem gente que prega a verdade. E Deus está preparando a ovelha para ir para o céu. Não é bode para ficar na terra. Precisamos de conserto. O Senhor está voltando. Os dias estão sendo abreviados.
Nós estamos enfrentando lutas que outrora para nós era uma coisa simples, agora está ficando mais pesada. Glória a Deus. Então Deus resolve falar com ele. E depois desse ato divino, nesse momento, Deus levanta não para tirar Ezequiel, mas para usar ele no meio desse cativeiro. Aleluia. E quando está aqui no capítulo 47, se eu não me engano, de acordo com a cronologia, ele devia ter seus 50, 55 anos. Olha quanto tempo se passou de cativeiro. Quanto tempo ele passou cativo. Nós estamos cativos porque não temos coragem de dar o primeiro passo. Nós estamos cativos em algumas coisas porque o que o mundo tem oferecido está mais prazeroso para a nossa carne do que aquilo que o céu tem trabalhado para nos entregar. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer algo nessa noite. Aquilo que é do céu é por esforço. De graça já nos foi dada a salvação. Nós estamos salvos. Mas e aí? O que você vai fazer daqui até lá? Ah, mas eu quero levar alguém, eu quero falar do amor de Jesus para alguém, então pague o preço. Porque a Bíblia diz que aquele que incitou outro pecar é melhor amarrar a pedra no pescoço e jogar no rio. Se posicione. Não adianta você ter uma vida dupla. Ou você serve a Deus ou você não serve. O mundo lá fora não cabe mais para quem decidiu estar na presença do Senhor. E aí Deus começa a usar Ezequiel no meio desse cativeiro, aonde ele começa novamente a profetizar. Gente, a ira de Deus não vai perdurar muito. A ira do Senhor não vai se estender mais, tem um limite. Aguardem. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Tem gente que se Deus não fizer agora e do meu jeito, você quem tem que entender o contrário, é nós que é servo. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele não tem e Ele não precisa. Ele faz por amor. Aleluia. Ele faz pela graça. Glória a Porque Deus. não é porque a gente merece. Para que ninguém se glorie. Eu faço isso porque eu estou na casa. Eu faço isso porque eu sirvo. Não. A gente não merece nada. Se for por merecimento, nós estamos todo mundo armado. Aí de nós se não fosse o preço da cruz. Aleluia. É todo. Não é ninguém não. Porque não tem ninguém melhor do que o outro. É verdade. Só existe uma coisa que difere uns dos outros: renúncia, a busca pela santidade. E santidade é eu ter a escolha de fazer e não fazer. Verdade. Então chega um tempo na vida de Ezequiel que nem os que estão nos cativeiros conseguem mais crer na promessa. E nem conseguem crer mais nas suas profecias. E lá no capítulo 24, o Senhor vai dizer: Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Eu vou tirar o deleite dos teus olhos. O que o Senhor está dizendo? Eu vou te deixar viúvo. E tu não vai prantear. E tu não vai guardar o luto. E você vai fazer aquilo que eu ordenar. Bendito seja Deus. Então já não bastasse o cativeiro, ainda passou pelo luto. Deus tirou a esposa de Ezequiel. Então, analisando a vida desse profeta, o povo também não iria crer mais. Deus levou o profeta ao mais baixo nível, para ele entender: quem tem controle é ele, quem fala é ele, quem vive é ele, quem liberta é ele. E eu vou dizer uma coisa: não importa a prova e a luta que você passa, não é para te matar, é para te fortalecer. Deus não vai dar para nós nada que a gente não dê conta de carregar. A balança do Senhor, ela é justa. Tem muita coisa que nós estamos vivendo hoje por nossas consequências e nossas escolhas. E nós queremos culpar o Senhor. Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Aleluia. Não tem. Deus não vai descer do céu para tomar uma decisão que você tem que tomar. Deus não vai descer do céu para tomar um posicionamento que eu e você temos que tomar. Deus não vai descer do céu para fazer a sua parte. Aleluia. Quando você vê Deus operando na vida de alguém, Ele está dizendo: vinde a mim, os que estão cansados. Tem que brigar. E eu vos aliviarei. Clama por mim. Bate, abrirá. Pede, recebe. Mas tu tem que dar o primeiro passo. Você acha que Deus vai descer do céu para colocar algo na sua mão? Não vai não. Sabe o que nós já temos de graça? Amor. Sabe o que nós já temos de graça? Uma nova identidade. Porque Ele nos deu uma nova certidão. Logo ali, depois da cruz, da ressurreição, nós nascemos de novo. Ele nasceu e Ele morreu. E Ele ressuscitou para nos dar uma nova identidade nele. Aleluia. Então que ainda que pai e mãe não façam
faça, Ele faz. Ainda que pai, mãe, marido, irmão não cuida, Ele cuida. Verdade. Glória a Deus. Olhe lá para trás. Obrigado. O que você já suportou, já viveu, já venceu. E se você está aqui é porque Ele tem sustentado você. Aleluia. Glória a Deus. O coração do profeta começou a ficar duro. E aí o Senhor entra na palavra dizendo: Ezequiel, eis que eu tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Deus não está usando o profeta para falar com o povo. Deus está falando direto com o profeta. Porque depois de tanta luta, depois de tanta dor, a palavra diz que a bênção demorada enfraquece os ossos. Verdade. E ele estava cansado. Você nunca vai ver de Gênesis a Apocalipse a história de um profeta que ele não tenha dores o suficiente para ter prioridade para falar delas. Porque todas elas ele vence no nome do Senhor. Amém. Você não vai ver o profeta Aleluia. habitar no meio de muita gente. Até um cuidado de Deus. Aí o povo diz assim: não, mas é porque é metido, não anda em toda a gente, é metido, não vai para todo lugar. É porque a sensibilidade é tão grande que aquilo que você não sente, o profeta sente. Verdade. Se vocês pudessem ver a guerra que está acontecendo agora no mundo espiritual, vocês teriam entendimento e noção daquilo que eu estou tentando passar para vocês. Aleluia. Se cada vez que vocês dobrassem o joelho, porque a minha oração para esse ministério está sendo: Pai, abre a visão desse povo. Eu quero que eles vejam o anjo, eu quero que eles vejam o céu, mas também quero que eles vejam os demônios. Ah, eu não tenho estrutura, vai ter, porque tem que ver o que está acontecendo. Quando você dobra o joelho, você está entrando no inferno e tomando algo que é seu. Você está guerreando. Você está achando que aguenta 5 minutos, já está desfalecendo. Verdade. Aí quer que Deus faça. Nós precisamos nos posicionar como igreja para viver um novo tempo. Quer sair do raso? Mergulha nas águas profundas. Aleluia. Bendito seja o nome do Glória Senhor. a Deus. E ali, o Senhor estava dizendo para ele: Ezequiel, você está envelhecendo, mas eu continuo fazendo uma promessa para você. Aleluia. Eu avivei o seu ministério quando era novo. E antes de envelhecer, eu também avivarei o seu ministério novamente. Glória Era a a Deus. maneira de Deus dizer: ninguém que me serve vai passar o tempo todo sem sentir a minha presença ou viver na minha Amém. glória. Glória a Deus. Porque uma vez na casa do Senhor você pode rodar o mundo inteiro. E se eu falo sem medo de errar, uma vez na presença do Senhor, você pode abandonar o Senhor, você pode ir lá para fora. Não é a mesma coisa nunca mais. É verdade. Você foi selado, marcado com o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. O que você vive na presença não tem outro lugar que pode te entregar. Verdade. Não tem outro lugar que pode te dar, te oferecer. Glória a Deus. A guarnição que você sente. Eu não sei você, mas tem dia que eu levanto, eu digo: Jesus, o povo não olha nem pro tamanho, que a pessoa é desse tamanhozinha. Mas se eles soubessem o que acompanha. Eita! Glória a Deus. Gente, é fora do comum. Bendito é Tem o dia que eu Senhor. olho para o Senhor e digo: Jesus, obrigado. Amém. Tenha mistérios com Deus. Sabe o que é ter mistério com Deus? É Deus usar alguém e dizer assim para você: ei, eu ouvi tua oração. Eu ouvi o teu Aleluia. clamor. Glória Aí tu a quer que Deus. Deus fale, mas tu não ora. Tu não busca, tu não tira um momento para ler a palavra. Verdade. Aí Deus fala assim: ei, preocupa não, tem um anjo aí. Aleluia. Preocupa não. Quando tu der ordem, o eunuco está trabalhando. Isso é mistério. Quem é da terra não vai entender. Só vai entender quem é do céu, porque é quem é espiritual. Então sai do raso e começa a mergulhar. Beijo. Então, depois de tanto falar, houve um avivamento naquele início, naquela comunhão com Deus. E agora ele está quase morrendo. Ele está envelhecendo. Ele não vê nada acontecer. E se cumpre a palavra do Senhor. A Bíblia diz que no meio daquele mesmo rio, naquela mesma beirada de rio, onde ano após ano ele está ali, carregando água, carregando argila nos lombos. O Deus que falou com ele quando ele tinha 17 anos, onde ele viu a roda de fogo maior entrar por dentro da menor, onde ele viu os serafins. Ele vai pegar a canga, colocar no chão, vai encher os baldes e vai colocar de novo. Aleluia. Ele fez isso 33 anos. Só que ali, ele não era só mais um escravo, porque ele era um homem diferente. A pessoa que carrega a marca do Senhor, vocês vão compreender. Tem gente que olha pra gente e diz assim: não sei, tem um negócio diferente aí. Verdade. Não sabe nem dizer o que é, mas a gente sabe o que está ouvindo. Você põe uma roupa veinha, mas parece que você está numa elegância. Aleluia. É Jesus. Não Glória pense que é nós, a não. Deus. Não pense que é a roupa, não. É a presença. Amém. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. É a presença. Verdade, Senhor. O Aleluia. nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como você está cuidando do seu templo?
como você está alimentando o seu tempo. Aleluia, é verdade. A Bíblia diz que ele não coloca vinho novo em odre velho. Aí tu quer receber o que é novo sem largar as velhas práticas. Verdade. É simples. E a palavra vai dizer que era um homem de branco que apareceu para Ezequiel. E ele deve ter pensado que era um anjo, mas não era o anjo. Era o anjo que na nossa vida recebe o anjo do Senhor. Aleluia. Você vai ouvir sobre ele em alguns momentos na Bíblia. A diferença do anjo do Senhor para o anjo Gabriel, para o arcanjo Miguel, o mensageiro, os guerreiros. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Aleluia. Porque quando Deus queria falar com o homem em si, carnal, não pode ver o Senhor. Porque ele não suporta a glória de Deus. Quando Moisés pediu para ver o Senhor, ele disse: entra na fenda da rocha, tu vai ver só um pedaço. Porque se tu me ver, tu morre. Então o Senhor, ele se metamorfoseava em anjos. E isso pela teologia é chamado por teofania. Então Deus se transforma em anjo e aparece. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, quando esse anjo aparece, e se o homem não estiver preparado, ele não suporta. Daniel não suportou. Saulo não suportou. Aleluia. Então o anjo do Senhor, ele tem algumas manifestações. Lembra quando Gideão viu o anjo do Senhor e foi preparar todo aquele mantimento? Sim. E a palavra vai dizer que o anjo do Senhor tinha um cajado. Aleluia. E ele preparou o bolo, o azeite. E a palavra vai dizer que só quem tem cajado é quem está no Salmo 23. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Só quem tem cajado é quem tem poder. Quem tem cajado é quem tem autoridade. Anjo não recebe sacrifício. Anjo não anda de cajado. Anjo é para cumprir as ordenanças do Senhor e adorá-lo. Anjo do Senhor não recebe esse tipo de sacrifício. Então quem desceu foi o próprio Senhor. Aleluia. Era o anjo do Senhor, era o próprio Deus em forma de anjo na terra. Então existem manifestações do próprio Deus na face da terra. Aleluia. Você está preparado? Se Deus apareceu para você, você está preparado? Que você tem no altar para entregar para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Dele chegar e dizer: ei, eu ouvi o teu clamor, mas vamos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui. Então existem manifestações aonde o Senhor vai se manifestar na palavra. E Ezequiel agora está à beira do rio Quebar. E aonde o próprio Senhor vem diante de Ezequiel trazendo na mão um cordel de medir. Um homem saiu para o leste tendo na mão um cordel de medir. Jesus está medindo gente nessa noite. Ela vai, Josué, o Senhor está dizendo para alguém: não coloca a mão. Xarabaca, eu vejo alguém enfermo. E o Senhor diz assim: a minha mão. Ai, se colocar a mão do preço. Tudo que eu faço é perfeito. Meu Deus. É verdade, o Senhor é perfeito, Jesus, obrigado. Bendito é o Senhor. Cuidado onde você tem colocado as suas mãos. Cuidado. Cuidado. Deus não mata se tiver que matar, porque é o dia de morrer. Ninguém morre antes do tempo. Sabe quem é que morre antes do tempo? Quem está no lugar errado, na hora errada, fazendo o que é errado. Só isso. Porque a Bíblia diz que depois dos 80 é câncer enfado. Então é maldição morrer antes do tempo. Aleluia. Então nós precisamos ter longevidade de vida. Amém? Amém. E a palavra do Senhor vai dizer que tem um homem ali na beira do rio. E começa a entrar no cordel de medir. Sabe o que eu imagino? Ezequiel mergulhando no rio, onde ele está mais de 30 anos ali, e ele nunca mergulhou. Imagina você trabalhar no calor e ver aquela água, e você querer mergulhar e não poder. Ele estava cativo. Ele era escravo. Ele não podia mergulhar. Ele não tinha tempo, porque a vida dele era trabalhar. E naquela época o trabalho escravo era em média de 16 a 14 horas por dia ininterruptas. E ali Deus começa a levantar Ezequiel. Ali o Senhor entra e diz assim: Ezequiel, tu está todo ressecado. Tu
tá todo ressecado. Ressecou nariz, ressecou boca, ressecou pé. Porque você trabalha no local, o deserto tem o quê? Não tem nada úmido, é tudo seco. Glória. É poeira nos olhos, é poeira na boca, é areia no ouvido. E o Senhor disse assim, tá tudo ressecado. Então eu vim aqui para te dizer que eu sou o dono do rio, não é o Glória a amigo. Deus. Aleluia. Ainda que você esteja numa condição, você não é, você está entendendo? Você pode passar uma situação difícil, mas você não é ela. Alguém te inseriu ou você mesmo entrou, mas você não é ela. Porque Deus muda a história. Deus não muda cativeiro não, Ele Eu arranca. creio. E quando você recebeu uma oração, não aceite não. Porque tem gente que diz assim, se eu mudo o cativeiro, não muda não, faz é arrancar. Aleluia. Porque quem muda, muda de um para o outro. É verdade. Eu Tem creio. entendimento. Está na hora da igreja despertar, conhecer, mergulhar na palavra. Aleluia. E o Senhor está dizendo, olha, você ficou do lado de fora, agora você vai mergulhar junto comigo. Amém. Porque eu quero te mostrar aquilo que tu ainda não viu. Eu quero te fazer sentir aquilo que tu ainda não sentiu. Eu quero fazer você mergulhar mais profundo. Bendito seja o nome do Senhor. E não é buscar dracma perdida, não, é buscar aquilo que ainda não foi encontrado. Aleluia. Porque ainda tem mistério no céu e da terra que não foi entregue para ninguém na face da terra, esperando você se posicionar para receber. Eu creio, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem coisa que Deus não deu ainda. Aleluia. É verdade. Quando tiver tudo pronto, você pode preparar e esperar a volta de Cristo. Então se posicione para receber aquilo que você quer. Quer dom, vai buscar. Aleluia. Quer resposta, vai buscar. Aleluia. Mas para. Aí fica de um lado de outro, não se posiciona, não sabe o que quer. Fica para lá, fica para cá. Não, Deus, se Deus fizer, é Deus. Se Ele não fizer, é Deus do mesmo jeito. É verdade. Aleluia. Aleluia. E aí ele diz, vamos Ezequiel, vamos entrar nas águas. Eu amo essa parte. E aí, Ezequiel teve dificuldade de entrar nas águas. Ele não tinha coragem para entrar. Porque quando a gente está na presença do Senhor, a palavra diz que o amor do Senhor nos constrange. Verdade. E aí, ele desconhecia. E o próprio Deus diz para ele, confia em mim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vambora, Ezequiel, viver um novo tempo. Aleluia. Vambora, Ezequiel, porque ainda tem Glória coisa. a Deus. Você pode, a tua pele pode estar queimada do sol. A tua vida pode ter passado algumas coisas. Aleluia. O teu corpo pode estar entrando para envelhecimento. Mas ainda faço coisa nova. Aleluia. Eis que faço nova todas as coisas. Bendito é o Eu Senhor. creio. Aleluia. E ele disse, confia em mim. E Ezequiel foi entrando. E na medida que Ezequiel foi entrando, a Bíblia diz que era a medida de 1000 côvados. 1000 côvados era em média 500 metros. E essas águas elas davam nos tornozelos. Eram água que estavam nos pés. E eu imagino a alegria dele entrar no lugar onde ele tanto queria e não podia. Porque Deus faz isso. Deus faz você entrar onde você quer. Aonde o homem não pode te inserir. Aonde ninguém pode fazer, Deus faz. Aquilo que era para alguém fazer e não fez, Deus vai lá e cria uma situação e faz você viver. Eu creio, Jesus, eu creio. Esses meses atrás, eu falei algo pro Senhor. Falei, Senhor, eu queria assim. Aleluia. A gente pensa que Deus não ouve, gente. É umas coisas tão simples. Pra gente é tão boba. Coisa simples. Senhor, eu queria tanto um negócio desse. Ah, mas no dia que eu for em tal lugar, tá tudo certo. Passou. E conversando, jogando conversa fora. A gente acha que Deus não escuta as conversas fora, né? Aí eu chego num determinado ambiente, a pessoa diz assim, ah, bispo, vem cá. Aqui um negócio pra você. Eu falei, oi? Cadê o meu? Eu falei, nossa, você tá escutando as conversas, tá bom. Aleluia. Deus ouve conversa. Deus realiza sonho. Verdade. Pra você pode não ser nada, mas se Deus deu um desejo no seu coração, Ele faz. O que é pra mim bom, talvez pra você não é. E Ele conhece, Ele sacia. Aleluia. Eu falei, Deus, sabe o que eu vejo isso? Não é porque eu sou melhor, não. Eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Eu sei reconhecer. Glória a Deus. Uma coisa tão simples que eu achei que seria uma coisa muito difícil. Mas aprenda uma coisa, com o Senhor, se você não for, Ele faz chegar até você. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Se você não for, Ele vai chegar até você, mas sem viver você não fica. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí, ele entrou nas águas. E quando ele entrou, e ele olhou, ele não via mais o Senhor. E o Senhor estava mais 1000 côvados para frente. E Ezequiel, ele disse, vem Ezequiel. E Ezequiel foi. E ele disse, o que eu tenho para te revelar é mais profundo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segue teu rastro, Ezequiel.
Não temas. Segue, vai entrando nas águas profundas. Glória E a a Bíblia Deus. diz que as águas já estavam dando nos joelhos de Ezequiel. Bendito seja Deus. A gente que já foi na praia ou no rio, alguém já foi, piscina, praia, todo mundo foi, não é possível, né? E aí, quando você está com a água nos pés, você consegue correr. Mas quando a água está no joelho, você não dá conta de correr. O passo é mais lento. Não dá para correr. Aleluia. E aí, a sua velocidade vai diminuindo. E você consegue ver que você está preso numa água onde ela tem mais força do que você. Aonde que ainda que você queira, as suas forças não vão ter poder de movimentar o que você quer. Aleluia. Alguém está entendendo? Glória Eu, a se Deus. fosse você, eu já estava dando Em glória. nome de Jesus. Porque é melhor Glória a depender dele, estar na presença dele, mergulhar com ele, do que estar sozinho para não viver nada. Glória a Deus. É como o salmista diz: mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos sem te conhecer. Aleluia. E mais 500 metros, ele já está dentro das águas. E ele olha e diz: Senhor. E o Senhor disse: vem, Ezequiel, confia, acredita, Aleluia. sonha novamente, queira novamente, creia novamente. Tem gente aqui que não sonha mais, que não tem mais alegria, que não sorri mais, que a vida dele é dor, angústia, peso. E Deus te trouxe aqui: vou te levar no mais profundo. Glória a Deus. Vai viver de novo, vai sorrir de novo, vai ter prazer pela vida. Tem gente que está passando aqui pela vida. E Deus não foi para a cruz para que nós passássemos pela vida, mas para que nós pudéssemos viver uma vida com abundância com Ele. Glória a Deus. Gente, vocês têm história para contar. Olha para trás. Não importa a sua idade, importa quanto tempo você tem e o que você carrega. Eu já passei tantas batalhas que eu achei que eu não iria conseguir. Eu já venci tantas guerras que eu achei que eu não venceria. E hoje Deus me deu prioridade para falar de algumas delas. E eu sei que vai vir outras. Porque enquanto há tempo de vida, a esperança, nós estamos sempre moldados. Tem gente que acha que está na igreja, que ora, que busca, já está tudo certo. Tem uma má notícia para você. A conversão, ela é diária. É verdade. É dia após dia. Aleluia. A salvação tu já tem de graça. Mas para tu permanecer, prevalecer firme até o fim, combater o bom combate, tu precisa estar de pé. E para tu estar de pé, tu tem que comer isso aqui, ó. Aleluia. Dom Glória a Deus. é muito bom. Dom é bênção. Mas não tem dom maior do que a palavra. É verdade. Não tem revelação Aleluia. maior do que a escritura. É verdade. É a palavra do Senhor que salva, liberta, converte. É a palavra do Senhor. Que é resposta, palavra. Aleluia. Tem gente que lê a Bíblia e está na igreja 10 anos e continua no cativeiro. Eu vou contar só um segredo dos muitos. Quer ter uma liberdade plena no Senhor? Quer ver Satanás batendo em retirada? Os anjos entrando, trabalhando e você vivenciando a plenitude no Senhor? Confessa pecado, arrepende, mas não é para Deus não. A Bíblia diz: orai-vos uns pelos outros, confessai os vossos pecados para que vocês sarem. Então tem pecado que traz enfermidade. E tem que ter alguém para orar, para concordar. Não é para você ficar olhando o pecado do irmão e propagando, não. É para ouvir, para orar. Aleluia. Agora o difícil é você falar que alguém tem que confessar e arrepender se ele não sabe que ele está pecando. Não é nem que ele não sabe, ele sabe, mas para ele não é pecado. Então que o Espírito Santo nessa noite venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos nos arrepender. Aleluia. Amém? Nós vamos nos estender só mais um pouquinho. E a palavra vai dizer que aquela água ela começou a subir na cabeça de Ezequiel. E sabe o que eu vejo aqui? A sobrevivência humana ela é tão interessante. Quando você mergulha em um lugar que é muito mais profundo do que a sua altura, a sua tendência é ficar na ponta dos pés, né? Ou mergulhar. É automático. Então, você tem que lutar para sobreviver. E sabe o que eu acho lindo nisso? O balé de Jesus. Ele te leva para cá, ele te leva para lá. Aleluia. E quando você está decidindo se você volta ou se você mergulha. E você está ali. Se você decidir mergulhar, entenda que quem está te permitindo mergulhar, ele vai te guardar. Ele vai fazer com que a tua respiração te faça descer mais profundo.
Eu sei que é muito difícil a gente mergulhar em águas que a gente não vê botando o pé, em águas escuras e misteriosas, porque hoje se trata do que nós estamos falando aqui, são de mistérios, são coisas que são reais, coisas que só quem está na presença do Senhor, quem é espiritual vai entender, porque lá fora isso aqui é loucura. É verdade. Tem que ser espiritual para entender. Aleluia. Aí tem gente que vê demônio e não consegue ver nada do céu, tá errado. Como é que você tem a visão aberta e só vê demônio? Você não vê um anjo, você não vê nada de bom. Bora começar a equilibrar o negócio. Jesus entra aqui, bagunça minha alma, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero sair desse raso hoje. Aleluia. Eu quero mergulhar e ter força para mergulhar, tomar uma decisão e ir até o final. Não dá para recuar mais. Glória a Deus. Eu quero mergulhar, eu quero ter coragem. Aleluia. Eu quero ter audácia, Jesus, para mergulhar nas tuas águas, para sair limpa, porque os pecados da gente fede. É verdade, Pai. Não tem como ele colocar vinho novo em odre velho. No odre, como é que está seu odre? Como é que está você por dentro? Gente, pecar nós vamos pecar. Mas sabe qual é a santidade, né? A gente ser santarrona demais não. É você ter a oportunidade de fazer o errado e escolher não se contaminar. Não vou fazer, não vou pecar, não vou comer, não vou entrar. Vou desligar, vou arrancar do celular. Eu vou calar minha boca, vou botar água na boca. Vou me posicionar, não. Aí quer que Deus faça se você continuar na mesma coisa? Não tem como. Aleluia. É aquele cíclico. Você reclama do outro, outro reclama de você. Você reclama do outro, outro reclama de você. E nada muda. Por quê? Porque está faltando um posicionamento. Alguém vai ter que se levantar. Alguém na casa vai ter que se levantar. Aleluia. Alguém lá em casa teve que se levantar para começar a boa obra. Para Deus começar a alcançar filho. Irmão, irmã, e Deus começar a fazer a boa obra. Deus está trabalhando. Alguém tem que se levantar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o que Deus está fazendo? Eu quero, Ezequiel, você desprovido de força total. Eu quero você aqui, ó, na palma das minhas mãos. Aleluia. O controle é meu. Descansa. Aleluia. Porque a partir de agora, a sua vida, a sua existência não será mais a mesma. Porque ninguém que mergulhou numa profundidade tamanha com Jesus, ele volta a ser a mesma coisa. Aí o povo diz assim, mas tanta gente me machucou, tanta gente me feriu, tanto pastor, tanto relacionamento, ou pai, mãe, sei lá. Jesus não tem culpa das escolhas dos outros. É verdade. Mas quando Aleluia. Jesus diz assim, vem comigo, mergulha em mim, mas também quando tu sai curado. Aleluia. Quando tu sai cheio. Glória a Deus. Porque Jesus não dispensa ninguém de mãos É vazias. verdade. Ninguém. O Senhor não dispensa ninguém de mãos vazias. Aleluia. Água nos pés, cura. Água nos pés, vai caminhar. Não vai ficar parada mais. Aleluia. Vai andar. Joelhos, é tempo de responder as orações que não foram respondidas. Aleluia. Isso aqui é um mistério. Se você estiver ligado, você vai receber. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele disse, Ezequiel, a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque eu estou no controle da sua vida. Eu estou dominando suas mãos, seus pés, suas pernas, seus pensamentos. Tenha audácia de entrar na água. Quem é o Ezequiel hoje que quer entrar no mais profundo com Deus? Quem é o Ezequiel hoje que está com coragem de entrar na presença do Senhor? E o anjo foi pedindo côvados e côvados e côvados. Agora você tem que tomar uma decisão, Ezequiel. Vai voltar para fora? Vai voltar para trás? Ou vai começar a continuar? Ou vai tirar o pé do chão? Ou vai sair da zona de conforto? Glória a Deus. A palavra vai dizer que ele disse, águas que davam para nadar, não dá mais para caminhar, tem que nadar. Aleluia. Você já correu demais, já está cansada, está cansado, fadigado, porque está fazendo na força do seu braço. Quando você diz assim, Senhor, eu descanso, ninguém muda ninguém. Aleluia, é verdade. Ninguém. A gente só se posiciona para que o Senhor venha nos mudar e mudar a nossa história. Amém. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer nada. Só descansa e deixa Ele no controle. Aleluia. Aí tem gente que diz, Senhor, eu estou no controle. É aqui, Malude. Faz favor aqui. Tem muita gente que está assim, ó. Eu só não vou citar nome, tá? Mas tem muita gente que está assim. Deus, a mão de Deus aqui, ó. Vou colocar o problema aqui. Segura. Pode segurar com força. Aí você está assim. Puxando de Deus. Aí Deus pega. Solta. Aí tu vai ter que dar conta do recado. E aí? Obrigada, minha irmã. E Aleluia. aí? Como é que vai fazer? Você vai dar conta? Você tem estrutura para aguentar a pancada só?
Você tem estrutura para aguentar o que vem por aí sem a presença do Senhor? Porque nós estamos vivendo uma época que, se nós não tivermos a palavra do Senhor entranhada dentro de nós, enxertada dentro de nós, nós não vamos conseguir avançar. Porque o espírito de engano está descendo sobre a face da terra. O espírito do Senhor está andando sobre a face da terra também. Então, Satanás está escolhendo aí, buscando para tragar. O espírito do engano, o falso profeta. Sabe como? Porque eu me enganei, me se enganou porque não lê a palavra. Aleluia. Gente, revelação e profecia. Revelação, entendam. Nós vamos entender um pouquinho. Revelação é o quê? Presente, passado e futuro. Profecia, futuro. E tudo aquilo que sai da boca de profeta se cumpre. Se não for de Deus, não vai se cumprir. Aleluia. A pessoa fica criando coisa. Gente, Bendito seja. aí fica se enganando. Sabe por quê? Porque em vez de estar assistindo o culto, não está lendo a palavra. Aí fica assistindo o culto online, achando que está substituindo a sua intimidade com o Senhor. Então não abre mão. É verdade. Vou falar. Aleluia. Glória a Deus. Pode não vir nunca mais na igreja, mas eu vou dizer. Entendeu? Senão, gente, eu falo isso, é por amor. Aleluia. Porque eu quero que vocês, no dia que Jesus chegar e dizer assim, tá todo mundo pronto, vamos, gente, ó. Vamos reunir todo mundo na mesa. Aleluia. Vamos nos alegrar. Glória. Ou quando tiver uma dificuldade, você ter noção do que está na palavra. A sua intimidade não é substituída por cultos online. É verdade, Jesus. É verdade. Eu não fui no culto hoje na igreja. Mas Deus está dando oportunidade de muita gente cultuar presencial. Verdade. Não vem, tá cansado, é tanto problema, é tanta coisa, é tanta coisa. Mas na hora que o negócio aperta, dá um jeito de chegar. Glória a Deus. Verdade. Não espera. Aleluia. Aí você tá em casa, passa a semana todinha, tá bom. Você vem no culto, aí tá na semana, em vez de você ler a palavra, não vou botar aqui uma pregação de não sei quem. Não é errado não. Mas tem entendimento do que você tá ouvindo. Porque se você não tiver conhecimento nisso aqui, você vai se enganar. Porque tem muita gente aí falando tudo errado. Tem muita gente aí pregando que não é pão. Tem muita gente aí aliciando o ego. Tem muita gente aí passando a mão e cobrindo o pecado. E a conversa do Senhor é sim, sim, não, não. Se tu não arrepender, tu vai pro inferno. É céu e inferno. Não tem outra coisa. Ah, pastora, mas hoje a Cristo parece que tá com tudo. É Deus. Deus açoita quem Ele ama. Aleluia. Senão, eu traria uma palavra meia boca, encerrava o culto, tava tudo certo, cada um com a sua casa. Aleluia. Eu não tinha nada a ver com o problema de ninguém. Mas o Glória Senhor a Deus. me levantou para um tempo, para uma geração, para despertar a noiva do Cordeiro. Ele está vindo buscar com excelência. Aleluia. Não dá mais para a gente se misturar. Deus não buscou Aleluia. todo mundo. Deus buscou Glória a Deus. Ezequiel. Não dá mais para se misturar. Bendito Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o anjo foi medindo, foi medindo, foi medindo. E ele foi tirando o pé do chão, foi entrando. E o Senhor diz assim: Ezequiel mergulhou, a palavra do Senhor diz assim: Ezequiel mergulhou nas águas profundas. Porque se ele disse que ele não podia mais andar e que ele podia nadar, ele mergulhou em águas profundas. E Deus manda um recado para ele: Ezequiel, quem é meu por completo. Aleluia. Não quero ninguém pela metade. Ezequiel, eu não quero só os pés. Eu não quero só o joelho. Eu não quero só os lombos. Eu quero o corpo inteiro, Ezequiel. Quem me conhece tem que mergulhar nas minhas águas. Sejam elas misteriosas, escuras. É preciso acreditar e confiar. Mergulha nas águas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus não está vindo buscar uma igreja de coração dúbio em cima do muro. Deus está vindo buscar crente que não importa, dê sangue na canela, ele vai até o final. Aleluia. Irmão, não quero nem saber. Pensa uma pessoa, o raiador de briga lá atrás. Pensa numa pessoa que gostava da confusão. Quem tinha que não guardava almoço nem janta era eu. É a resposta da coisa, não lembro. Como diz o povo lá no Maranhão, parece que era para ir do seu lunga. Alguém fala, já tinha uma má resposta. Aleluia. Hoje a minha guerra é outra, mas nunca recuei. Aleluia. Se tiver que calar, cala. Glória a Deus. Mas o joelho clama. Amém. Aleluia. Se tiver que falar, fala. Mas o outro joelho continua clamando. Aleluia. Tem guerras que você vai vencer no joelho. Tem coisa que você vai falar e tem coisa que você vai ficar calada. Vai vencer no silêncio. Deus vai guerrear por você. Mergulha. Aleluia. Deus vai fazer você entrar em lugares que você nunca imaginou. Mas não é o homem que vai abrir, não é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz isso. Então é nessa história onde o Senhor começa a trabalhar. E eu vejo isso como uma metáfora sobre o conhecimento de Deus em relação à vida do profeta. É uma maneira de Deus dizer a todos nós o que acontece conosco.
Ele dizia assim: sai da vida seca, Bendito seja Deus. sai da vida religiosa, Aleluia. para de julgar, comece a se enxergar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sai desse, eu não posso isso, não posso aquilo. E gente, eu já vi Deus fazer tanta coisa. E olha que eu tenho Aleluia. só um Glória a tipo de Deus. tempo com Deus. Eu já vi Deus curar pelo cabelo. Se alguém chegar e dizer assim, se não vê olho nu, não crê. Aleluia. Deus tem as formas dele trabalhar. É verdade. Eu já vi Deus curar num abraço. Aleluia. Aleluia. Uma vez eu estava numa igreja lá em Brasília. Eu ia ministrar uma palavra. Ia embora, estava muito cansada. Foram dias em que eu ministrei assim. Termina o culto, todo mundo quer oração. Então, se você não sair, você ora por 50, 100 pessoas. Então, você... Irmão Luiz está online? Tá, Irmão Luiz tá. que me diga. Pastora, vamos sair daqui meia-noite. Diminui a hora do culto. Então, eles me acolhem lá e eles vão comigo para a jornada. E no meio de um culto, o Senhor falou assim, eu vou curar alguém aqui. Mas é um segredo. Eu chamei a pessoa no final. E o Senhor mandou eu colocar a mão no ventre dela. E eu disse assim para ela, o Senhor está te curando de um câncer. Ela começou a chorar. Ela falou assim, na época, pastora, eu falei assim, pastor, eu recebi o diagnóstico hoje e não contei para ninguém. E eu nem peguei o exame, eu olhei online, mas eu recebi o diagnóstico e não contei para ninguém. Eu falei, você vai fazer o exame de novo. Não vai dar Aleluia. nada. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Ela fez o exame. Ela mandou para mim o print pelo Instagram. Tem os exames dela, tem tudo. Ela foi curada. A Glória parte a Deus. do profeta foi feita. Aleluia. Mas quem está ali para receber também? Aleluia. Então Deus ele tem diversas formas de fazer. Deus me usa muito na palavra. Glória a Deus. Eu gosto muito mais da palavra, acredita? Porque a palavra finca. A palavra vai perturbar teu juízo, perturbar teu coração. É verdade. A cura não. Não é que eu não goste. Deus está entendendo o que eu estou falando. Mas é difícil. É a cura dos 10 leprosos. Deus curou 10, só voltou um para agradecer. O povo é ingrato. Eles colocam da glória, da graça para tudo, menos para o Senhor. Glória a Deus. Verdade. Então a palavra não, ela vai ficar ali no teu juízo, ó, martelando, vai martelar. Aleluia. A voz de taquara rachada daquela mulher vai ficar na tua cabeça. Aleluia. Uma vez a pessoa disse assim, olha pastora, eu não vi a senhora pregar mais não. Eu fui fazer um negócio ali e era errado. Eu digo, era menina. Ela disse, mas eu só escutava a sua voz de taquara rachada. Aleluia. Glória a Não Deus. vai não, se tu for, Jesus vai te pegar. Porque tem gente que às vezes eu vou mais, eu digo, Jesus vai te pegar. Não vem com ela não, que Jesus vai te pegar. E eu ficava mexendo muito com ela, Jesus vai te pegar. E ela disse, Deus me livre. Quando eu escutei Jesus vai te pegar, eu voltei do meio do caminho, eu digo, mulher, por que você vai pegar? Deus usa a voz de taquara rachada. Deus usa. Deus sabe. Aleluia. Então mergulha, gente. Mergulha. Sabe? Glória Deixa o a Espírito Deus. Santo fazer o que precisa. Aleluia. Tem gente que vem pra igreja e diz assim, vou cultuar, vou receber. Mas 7 minutinhos, aí nós vamos encerrar. E aí chega aqui, não Senhor, eu quero ter o dom do Espírito Santo, variedade de língua. Irmão, crente pentecostal não fica perto não, porque esse negócio contagia. Contamina, esse negócio pega. Aí não Senhor, mas eu não quero assim, aí você monta uma lista. Não, eu não quero igual aquele não, que aquele parece uma pipoca. Não, eu não quero aquele não, que ele parece um guarda de trânsito, ele já vai. Não, mas eu não quero aquele não, que ele parece um Kung Fu ali. Você não sabe o que Deus está trabalhando. Aí você bota uma lista, não, Senhor, eu não quero ser usado assim não, eu quero assim. Aí você quer viver o sobrenatural. Aleluia. Natural. Quem quer entrar no sobrenatural? Para viver no natural tem que estar apto a viver tudo que Deus tem para você. É verdade, Jesus. Vê anjo, vê Aleluia. demônio, vê céu, vê inferno, vê terra. Aleluia. Glória a Deus. Sai do seco, entra nas águas. Aleluia. Primeiro você tem que ter determinação. Eu quero, posição, acreditar. E entra nas águas. Aí o povo vai começar a dizer, está fanático, né? Está fanática. Santa Rona. Não é assim? Porque aos olhos dos outros é natural nos chamar dessa forma. Crente Nutella, como o povo diz, né? É muita gente diz que a pessoa vai falar. Pentecostal não. Faz igual o Marco Feliciano. Pentecostal com faz barulho, tá com defeito de fabricação. Glória! Aleluia. Vai despertar o povo. Aí começa a falar em língua também quando sai na rajada. Pode preparar. É verdade, O céu abre. Pai. Aleluia. O céu abre, não tem como. Aleluia. Glória a Deus. Para de ensinar Deus e começa a se posicionar para receber. Amém. Irmão, se tu tá girando, se tu tá. Deixa
Deixa Deus ali, Deus está fazendo. Aleluia. Eu já vi uma mulher me entregar um mistério marchando sem nem abrir a boca. Ela ficava em volta de mim e Deus falando no meu ouvido: eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo para ninguém ouvir, porque tem coisa que é mistério da gente com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus guarda segredo, tenha segredo com Deus. Amém, Jesus. E se você tiver segredo com Deus, alguém for mexer com você, ele vai dizer: não. Aí não. Aleluia. Mas tu está pegando as coisas, tirando da mão de Deus. Aí Deus vai fazer o quê? Aleluia. Glória. Então, vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Hoje eu vi uma notícia que me lembrou de uma história. Lá nos Estados Unidos está uma nevasca muito grande. Eu estava vendo os jornais, não sou muito de assistir, mas hoje eu resolvi assistir. E eu me lembrei da história de um evangelista, de um profeta que tinha lá em Massachusetts, uma época. Ele saiu até no jornal The New York Times. Ele saiu. E a previsão da meteorologia era que ia nevar. E ali tinha um monte de brasileiro. Ele era brasileiro. E aí falou: bom, nós vamos passar 6 meses sem trabalhar, 6 meses sem comer. Mas profeta é bicho doido. Crente é bicho doido. Gente que ama Jesus e tem contato com o Senhor uma vez, ele não precisa ter dor não. Ele vai lá e se posiciona. Aleluia. E ele disse: não vai nevar. Eu creio. Não vai nevar. Aleluia. Como não vai nevar? Não vai nevar. Ele convocou a igreja, se posicionou, ele jejuou 40 dias. Tem uma foto, depois vocês buscam na internet, dele antes e depois. Eu não lembro o nome, mas depois vocês podem me perguntar o nome dele. Uma foto dele antes e depois do jejum. Quando terminou o jejum, ele estava cadavérico. Para ele poder voltar, ele bebia água no conta-gota. Para ele não ter um problema de saúde. Mas 40 dias jejuando, não caiu um floco de neve. Aleluia. Nevou em toda circunscrição, mas na cidade, lá não nevou. Aleluia. Glória a Deus. Teve lugar que comprou mais não sei quantos 1000 quilos de sal para jogar na neve para derreter. Você posicionado, um crente posicionado, ele vai contra a meteorologia, ele vai contra o tempo, as horas, as estações. É você posicionar e Deus abrir o céu, fazer o relógio parar. Eu creio. Aleluia. Faça o experimento. Lave sua roupa, vai botar no céu, no sol para secar. Quando começar a chover, você diz: Senhor, ajuda aí. Preciso viajar. Ajuda a secar a roupa. Eu vejo Deus nas maravilhas. Aleluia. Senhor, preciso de uma resposta amanhã até assim, assim, assim. Não é mágica, é intimidade. Não é mágica, é confiança. Aleluia. Porque tem gente que eu falo uma coisa, se cumpre amanhã. Tem outros. Glória a Deus. O cara jejuou 40 dias. Não caiu um floco de neve. Mas ele também desceu um nível tão profundo que ele não ia mais voltar e não tinha mais como voltar. Amém, igreja? Amém. Glória Então a Deus. escolha como você quer estar. Escolha como você quer estar na presença do Senhor. Benerim. Ele tinha outro nome. E ele conheceu o Senhor. Benerim não. Benerim ele estava Quem já leu o livro Bom Dia Espírito Santo? Tem nem palavras. A história dele, ele era gago. Benerim era gago. E ele hoje ainda é um dos maiores profetas da nossa história. Um dos maiores evangelistas. Glória a Deus. Benerim no sopro, no casaco. Era aquele tanto de gente caindo, sendo curado, sendo arrebatado, batizado, falando em mistério. Verdade. Ele era gago aos 8 anos de idade. Ele viu uma mulher pregar, e naquele tempo só quem pregava eram homens. Mas ele entrou numa casa onde uma mulher falou assim: o meu melhor amigo é Espírito Santo. E quando ele começou a falar: bom dia, Espírito Santo, e ele viu que nada aconteceu, quando ele desceu da cama, ele ficou 8 horas deitado, arrebatado pela presença do Senhor. E ali o Senhor marcou a história dele. Aleluia. Billy tinha outro nome. Ele ouviu falar de John Wesley. Aleluia, Jesus. E quem foi, eu não sei se vocês já viram na internet, quem estiver em Londres e quem for em Londres, por favor, não deixe de ir no museu de John Wesley. A casa onde ele estava, e ele era pequeno, acho que se brincar ainda era menor do que eu. Ele calçava 33, mas aonde ele orava, os joelhos eram fundo, o lugar era fundo. E Billy Graham entrou e disse assim: Senhor, eu quero ser usado dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. E Billy Graham se tornou um dos maiores evangelistas
que a nossa terra também já viu. É verdade. Queira aquilo que o céu tem para dar. Aleluia. Senhor, eu não quero a unção do outro, não, mas eu quero o Espírito que está ali. Que Deus dá. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Deus dá. Deus dá. Aleluia. Deus dá. Glória a Deus. Então começa a pedir. Tire agora 2 minutinhos. Nós vamos encerrar esse domingo agora, mas eu quero pedir que você saia das águas rasas e entre nas águas profundas com o Senhor. Aleluia. Glória. Agora é a hora. Aumenta aí o louvorzinho, Roberta, para nós. Nós ainda temos tempo. É melhor estar na casa do Senhor. Você não sabe o que Deus está fazendo aqui. O que Deus está fazendo aí. Aleluia. Diga para Ele agora. O local é aqui. Deus, eu quero sair dessas águas rasas. Eu quero ir para o profundo com o Senhor. Jesus, eu me submeto ao teu senhorio. Porque entendo, Senhor, que nós estamos debaixo da tua onipotente mão. Senhor, visita essas vidas que aqui estão, Pai. Visita cada um que aqui está. Tira do raso. Deus, eu quero declarar sobre a vida deles. Eu quero profetizar sobre a vida delas. Um mover espiritual como eles nunca viveram antes, Pai. Em nome de Jesus. Quem não sabia orar, vai aprender a orar. Quem não entendia a palavra, vai ter discernimento da palavra. Quem não sonhava mais, vai voltar a sonhar. Quem não viveu milagres, vai voltar a viver milagres. Mas Jesus, mergulha eles agora. E eu houver um crente, Senhor, batizado com o teu Espírito Santo, renova ele nessa hora. Enche ele nessa hora. Cura ele nessa hora. Aviva ele nessa hora. Lá vai, Joe, Sweet, lá vai. Jesus, cura. Cura a alma. Cura as emoções. Visita o teu povo. Jesus, começa uma nova semana. E eu quero declarar que essa semana vai ser a semana que vai impactar a vida desta igreja. Não vai ser mais a mesma coisa no mundo espiritual. Eles não vão abrir mão de andar com o Senhor.